Boa tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de mais, a gente teve pequeno estudo e simples Vamos a tener hoje de manhã. perdón. Hoy de mañana tuvimos un pequeño estudio bastante simple. Embora simples, para mim pessoalmente foi uma bênção e eu gostei bastante. Aunque fue algo sencillo, lo disfruté bastante, fue una gran bendición. Quando a gente constrói essas coisas simples, é como um fundamento para a gente avançar para coisas um pouco mais profundas, eu diria. Cuando construimos estas cosas simples, se arma un fundamento para poder avanzar en otras cosas más importantes. A gente passou a manhã falando sobre a importância de olhar para a Bíblia como da perspectiva de parábolas. Estuvimos viendo esta mañana la Biblia desde una perspectiva sobre cómo mirar las parábolas. O que eu acho interessante sobre isso é como as verdades bíblicas estão todas escondidas em símbolos. Lo que creo que es importante de eso es cómo todas las verdades bíblicas están en símbolos. Então isso nos conecta de volta para a parábola do tesouro escondido. Esto nos conecta nuevamente a la parábola del tesoro escondido. A gente pode ler a parábola. Podemos leer la parábola. Mateus 13, verso 44. Mateo 13, capítulo 44. Versículo 44. Quem encontrar, por favor, pode ler. El que lo encuentre, por favor, que lo lea. Mateo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esse foi o texto que a gente começou nossos estudos desde que eu cheguei. Este fue el texto que utilizamos en nuestros estudios desde que llegué. É basicamente o texto base para tudo que a gente fez e vai fazer. Este es el texto base para todo lo que nosotros vamos a entender. Então essa parábola de um homem que encontra um tesouro no campo. Entonces, esta es la parábola de un hombre que encuentra un tesoro en el campo. A gente sabe que o campo não pertencia ao homem que encontrou. Sabemos que el campo no pertenecía al hombre que encontró el tesoro. Mas quando esse homem encontra, ele, por algum motivo, ele não usa esse tesouro que ele encontra para comprar o próprio campo. Ele vai, vende e volta para ter todo o campo. Vocês entendem o que isso representa? El hombre, como vemos, por algún motivo no utiliza ese tesoro que le encuentra para comprar el campo, sino que va, vende todo lo que tiene y con eso compra el campo. No sé si saben lo que eso representa. Então, basicamente é isso a parábola. Aqui está o campo. Básicamente esta es la parábola. Aquí está el campo. O tesouro está escondido, enterrado. El tesoro está escondido, enterrado. É esse o tesouro que o homem encontra. Y ese es el tesoro que el hombre encuentra. Mas o que acontece naquele tempo, no tempo de Cristo, Lo quando a que- parábola foi dada, Lo que sucede en el tiempo de Cristo, cuando la parábola es dada, é que esses tesouros eram escondidos por uma razão específica. es que esos tesoros eran escondidos por una razón específica. Alguém sabe? ¿Alguien sabe por qué motivo escondían los tesoros? Porque no había No banco. había banco, no había No había banco. seguridad, Porque no había había ladrones. bancos. Então, qual é a necessidade de esconder o tesouro? Entonces, ¿cuál es la necesidad de esconder el tesoro? Segurança, certo? Seguridad, ¿verdad? Então, alguém queria proteger o tesouro que tinha, Entonces, alguien quería proteger el tesoro que tenía, escondia esse tesouro para que ladrões não viessem e roubassem. entonces esa persona escondía el tesoro para que los ladrones no vinieran a robarlo. E o que passava? O que acontecia? ¿Y qué pasaba? ¿Qué sucedía? Se morían. Se esquecia, Se morria, olvidavam, alguma morria. coisa podia acontecer. Alguna cosa podía pasar. Às vezes a gente guarda coisas espalhadas pela casa e a gente simplesmente se esquece de onde a gente colocou. A veces nosotros guardamos cosas en nuestra casa y simplemente nos olvidamos dónde las guardamos. Então, o próprio tesouro da pessoa caiu em esquecimento. Entonces,
El propio tesoro de la persona fue olvidado. A gente pode ler em Parábolas de Jesus, Podemos leer en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 75.2 em espanhol. página 75.2 en español. A gente vai ver como essa dinâmica. Sí, Sí. en español. Es el capítulo 8, el mayor tesoro se llama. Seguir. Pode ser? ¿Tudo? Eu te falo até onde. Tá. En los tiempos antiguos, los hombres acostumbraban esconder sus tesoros en la tierra. Los robos eran frecuentes y cuando quiera que hubiese un cambio, en el poder gobernante, los que tenían grandes posesiones estaban expuestos a que se les aplicasen pesados tributos. Por otra parte, el país estaba en constante peligro de ser invadido por ejércitos merodeadores. Por consiguiente, los ricos trataban de preservar sus riquezas ocultándolas, y la tierra era considerada como un seguro escondite. Pero a menudo se olvidaba el lugar en que se había escondido el tesoro. La muerte podía arrebatar al dueño, el encarcelamiento o el destierro podían alejarlo de su tesoro, y la riqueza cuya preservación le había costado tanto trabajo era dejada para la persona afortunada que la encontrase. En los días de Cristo no era raro descubrir en un terreno descuidado viejas monedas y ornamentos de oro y plata. Então, essa é a dinâmica que a gente está descrevendo na parábola. Entonces esta es la dinámica que describe la parábola. Vamos saltar agora para páginas... deixa eu ver em espanhol que página. 76.3. Vamos ahora a saltar a la página 76, párrafo 3. Pode ler. Se dice que los tesoros del Evangelio están escondidos. Aquellos que son sabios en su propia estima, los que están hinchados por la enseñanza de la vana filosofía, no perciben la hermosura, el poder y el misterio del plan de la redención. Muchos tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen, tienen intelecto, pero no disciernen el tesoro escondido. Então, para os que estão familiarizados, se a gente usar a regra número 5 aqui, a gente consegue encontrar uma estrutura de repetir e ampliar. No sé cuántos están familiarizados, pero si nosotros acá utilizamos la regla número 5 de Miller, podemos ver una estructura de repetición y ampliación. Então, alguém pode ler para mim ou pode nos dizer o que é a regra número 5? ¿Alguien me puede leer o decirnos sobre qué trata la regla 5? La Biblia se explica a sí misma. A Bíblia se explica. La Biblia se explica. É uma forma de dizer, eu não preciso de dicionários para explicar a Bíblia ou de comentários. Es una forma de decir que no necesitamos de diccionarios o comentarios para entender la Biblia. E nesse caso, a gente pode dizer que é uma repetição e ampliação do mesmo conceito, para que a gente possa entender o primeiro conceito que foi falado. En ese caso podemos decir que una repetición y lo que hace la Biblia es repetirse y ampliarse a sí misma para explicar un concepto que ya fue dicho. Eu vou ler a regra 5 para a gente ter bem claro o que ela diz na nossa mente. Voy a leer la regla 5 para tener bien claro lo que dice. A Bíblia, ou Escritura, deve ser sua própria expositora, La Biblia o la Escritura debe ser su propio expositor. desde que ela é uma regra por si só. Debe ser una regla por sí sola. Se eu dependo de um professor para expor a Bíblia ou a Escritura para mim, e ele deve adivinhar o que significa, Si yo dependo de un profesor o un expositor que me explique la Biblia y que él adivine lo que eso significa, ou ele deseja, por conta de suas crenças sectárias, ou porque ele quer ser achado sábio, o seu adivinhar, o desejo ou credos ou sabedoria é a minha regra e não a Bíblia. Si esta persona quiere exponer la Biblia a través de sus creencias o sus conceptos preconcebidos, entonces la Biblia no es mi regla. Então, se a gente pensa sobre isso, qual a ideia de uma seita? Como que a gente entende essa crença sectária, um credo sectário?
Entonces, ¿cómo entendemos el concepto de credo sectario? Uma seita. ¿Qué es una secta? Hay un credo. Não, a seita primeiro. Primero secta. Definamos primero lo que es secta. Conjunto de personas que tienen una creencia en común. Um grupo de pessoas que tem uma crença em comum, peculiar. Un grupo de personas que tienen una creencia peculiar, común. Ok? Outra palavra poderia ser uma denominação de pessoas que creem de uma forma. En otras palabras, es un conjunto de personas que cree de una manera. Então, às vezes a gente vai para a igreja no sábado Entonces, a veces vamos a la iglesia el sábado e a gente entende que a gente tem um grupo de crenças peculiares. y entendemos que tenemos un conjunto de creencias peculiares. E quando a gente tenta ensinar as nossas crenças para as pessoas, Y cuando intentamos enseñar nuestras creencias a otras personas, eu não estou questionando se está certo ou errado, estou dizendo quando a gente vai ensinar o que a gente crê, nosso grupo, para as outras pessoas. no estoy diciendo si esto está correcto, si está bien o está mal hacer esto, simplemente lo que estoy diciendo es cuando vamos a enseñar nuestras creencias a los demás. A gente faz isso baseado unicamente em que a gente um modelo de impor as nossas crenças sem necessariamente deixar que a Bíblia se explique. Hacemos esto de enseñar a los demás imponiendo nuestras propias creencias, no dejando que la Biblia se explique a sí misma. Mas a Bíblia é uma cadeia de verdades que a gente pode encontrar, ela por si só se explica, e essa é uma bela forma de ver isso, estruturas de repetir e ampliar. La Biblia es una cadena de verdades que se pueden explicar a sí mismas y esta es una linda manera de poder verlo. Então é dito, o tesouro do Evangelho é dito como sendo escondido. Entonces se nos es dicho que el tesoro del Evangelio está escondido. Em seguida, diz que algumas pessoas, por seu orgulho, por acreditar em vãs filosofias, perdem e não encontram o que é de fato o mistério da redenção. Seguido a esto se nos dice que las personas pierden de vista esto por no tener un concepto acertado. Então, eu vou colocar esse tesouro aqui. Voy a colocar ese tesoro en el gráfico. Eu não sei se vocês estão felizes com a definição que a gente pegou no texto, mas é dito, é o plano da redenção. Yo no sé si están conformes con la definición de lo que dice el texto, pero es el plan de la redención. O texto não diz claramente isso, a gente veio numa repetição e ampliação. El texto no dice eso claramente, sino que vimos una repetición y una ampliación. Todo mundo está vendo? Vocês têm o texto acompanhando? ¿Ustedes están acompañando el texto que leímos? Dá para ver essa conexão que a gente está fazendo? La cita de Elena de White. Uhum. Ajá. Se puede ver esa repetición y ampliación que dijimos. ¿Lo pueden ver? Muitos, tendo olhos, não veem, tendo ouvidos, não ouvem. Para que eles tendo intelecto, eles não possam discernir o tesouro escondido. Muchos tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen intelecto pero no disciernen el tesoro escondido. Então, agora ela vai começar a explicar por que isso acontece. Entonces ahora vamos a empezar a explicar por qué pasa esto. Alguém tem olhos, mas não vê. Alguien tiene ojos pero no ve. Então ela diz, tendo ouvido, não ouvem. Teniendo oídos, no oye. E o que ela diz que as pessoas têm? ¿Y qué dice que las personas tienen? Tienen intelecto, pero no disciernen. O que a gente acabou de ver de novo? ¿Qué acabamos de ver nuevamente? Repetición y ampliación. Repetir e ampliar, certo? Repetir y ampliar, ¿verdad? Olhos e ouvidos são um símbolo para nosso intelecto. Ojos y oídos son un símbolo para nuestro intelecto. Se a gente for entender o que é intelecto, é nada mais do que a nossa habilidade de obter informações. Si vamos a lo que significa intelecto, es nuestra habilidad para captar información. Onde a gente tem as informações, a gente processa elas. Aí que tá o intelecto. É para isso que funciona o intelecto. Cuando nosotros tenemos esa información, lo procesamos en nuestra mente y eso es lo que es el intelecto. Então espero que a gente esteja confortável em dizer que isso é um símbolo para intelecto. Entonces espero que estén conformes con la Sí. definición de decir que ojos y oídos es igual al intelecto. Mi pergunta é, o que é isso aqui, Mi de acordo com pregunta o es, contexto? ¿qué es
lo contrario sería con respecto a lo que dice el texto. ¿Qué sería no ver y no oír de acuerdo a lo que dice el texto? No discernir. Que eles não discernem, não têm discernimento. Que no tienen discernimiento. Ah, como que escreve? SC. Visión. Ok, então, as pessoas têm intelecto, mas falta o que nelas? Entonces las personas tienen intelecto, pero ¿qué es lo que les falta? Discernimento. Discernimiento. Discernimento espiritual, por exemplo. Ah, me repite. Discernimento espiritual. Ah, discernimiento espiritual, por ejemplo. A gente precisa ter discernimento espiritual. Esse é o ponto. Necesitamos tener discernimiento espiritual, ese es el punto. No outro dia a gente mencionou a conexão disso tudo com parábolas. El otro día mencionamos la conexión de todo esto con las parábolas. Parábolas são histórias naturais ou literais Las parábolas son historias naturales o literales para nos ensinar o quê? para enseñarnos qué? Cosas espirituales. Coisas espirituais. Cosas espirituales. Então, a gente vai precisar ter essa habilidade de usar coisas naturais para aprender do espiritual. Entonces necesitamos tener esa habilidad de poder ver las cosas naturales para aprender las espirituales. Deus trabalha assim a propósito. Dios trabaja así, de hecho. Ele quer nos ensinar sobre Ele. Ele é puramente espiritual. Dios nos quiere enseñar sobre Él porque Él es puramente espiritual. Mas para isso, Ele usa coisas físicas ou naturais para que a gente possa aprender sobre Ele. Y para eso Él utiliza cosas naturales o físicas para que nosotros podamos verlo y aprender de Él. Mesmo os anjos, que são espirituais, Inclusive los ángeles que son espirituales, eles aprendem de Deus através de exemplos, eu diria. ellos aprenden de Dios a través de ejemplos, diría yo. Eles estão aprendendo sobre o plano da redenção por observar o quê? Ellos están aprendiendo del plan de la redención por observar qué cosa. A criação do homem. Tudo que acontece aqui, os anjos estão olhando e querendo entender. Lo que hacen los hombres, todo lo que está pasando acá, los ángeles quieren entenderlo. Deus queria mostrar quem era o Filho, e Ele fez isso através de ações físicas, eu diria. Dios quería mostrar quién era su hijo y Él lo hizo mediante cosas físicas. Ele fez um trono, Él hizo un trono, alguém ia ocupar esse trono. alguien que ocupe ese trono. Então ele chama alguém que estava no meio dos anjos e diz, ocupe o trono, e assim ele começa a ensinar mais sobre ele para os anjos. Y Dios llama a alguien que estaba entre los ángeles y le dice, vení, ocupa el trono. Y de esa manera le enseña a los ángeles. Então, quando a gente fala desse discernimento, é esse discernimento espiritual para sair das informações que a gente tem para observar o que elas dizem, o que elas ensinam para a gente. Entonces, cuando hablamos de discernimiento, es todo eso que nosotros debemos observar para poder comprender. Próximo parágrafo, El próximo párrafo 76.4, pode ler. dice, el 76.4. Un hombre podría pasar por el lugar donde había sido escondido el tesoro. Estando en horrible necesidad, podría sentarse a descansar al pie de un árbol, no sabiendo nada de las riquezas escondidas entre sus raíces. Tal ocurrió con los judíos. Cual áureo tesoro, la verdad había sido confiada al pueblo hebreo. El sistema de culto judaico que llevaba la firma celestial había sido instituido por Cristo mismo. Las grandes verdades de la redención se hallaban veladas tras los tipos y los símbolos. Vamos parar até aqui. Vamos a parar hasta acá. No primeiro estudo que a gente teve, a gente falou que simbolizava o tesouro. En el primer estudio que nosotros tuvimos, dijimos qué era lo que simbolizaba el tesoro. A gente lembra o que era? ¿Se acuerdan qué era? El Evangelio. O Evangelho. La gran Evangelio. verdad de la redención. E agora a gente falou que era o quê? Néstor? Plan de redención. Y ahora que hablamos, ¿qué era? El plan de la redención. Assim sim. ¿No? No. De-
Então a gente está começando a entender o que é esse nosso tesouro. Entonces estamos comenzando a entender lo que es el tesoro. Você lembra que era o campo, a propósito? Só para refrescar a nossa memória. Solamente para refrescar nuestra memoria, ¿recuerdan lo que era el campo? A Bíblia, Escrituras. La Biblia, las escrituras. Todos nós temos, a propósito, a Bíblia. Todos nosotros tenemos la Biblia. O desafio é usar a Bíblia, na Bíblia encontrar o tesouro. El desafío es encontrar en la Biblia el tesoro. Então alguém poderia dizer, os tesouros escondidos são verdades proféticas, é o Evangelho. Entonces Apocalipse 14. alguien podría decir, el tesoro escondido son las verdades proféticas escondidas en el Evangelio. É dentro desse campo encontrar o plano da redenção. Dentro de ese campo encontrar el plan de la redención. Mas à medida que a gente vai lendo esse capítulo, mais e mais verdades vão sendo abertas para a gente. A medida que vamos leyendo este capítulo, más y más verdades son abiertas a nuestros ojos. Ela amplia de tal forma que a gente simplesmente não pode deixar saltar essas coisas dos nossos olhos. Se amplía, Ela amplia isso. Ellen White amplía estas cosas de tal manera que no podemos dejarlas pasar. Ela diz que o dono do tesouro eram esses judeus. Ella dice que el dueño de este tesoro eran los judíos. Todos conseguem ver isso. Todos pueden ver eso. A parábola, a aplicação que ela está fazendo são esses judeus que tinham o evangelho, a qual foram confiados o tesouro áureo. Ella está haciendo la aplicación de que fue a los judíos quien se les confió el tesoro. Então, isso que a gente está vendo aqui é dessa pessoa, é por direito dessa pessoa. Entonces, lo que estamos viendo ahí es por derecho de esta persona. Mas a gente fez esse ponto que, à medida que o tempo passa, isso acaba não sendo de nenhum valor, porque está perdido e vai ficar escondido para outra pessoa que vai chegar e pegar. Entonces, podemos decir que a medida, y que ya dijimos, que a medida que el tiempo pasa, ese tesoro ya no tiene tanto valor porque está ahí escondido. Entonces va a ser de la persona que lo encuentre. Então, isso faz bastante sentido quando eu penso naquela dispensação judaica. Entonces, esto tiene mucho sentido cuando pienso en la dispensación judía. A gente tem o povo de Deus, início e fim. Tenemos el pueblo de Dios, el inicio y el fin, Isso é a dispensação judaica, o judaísmo. la dispensación de los judíos. E quando chega aqui, Y cuando llegamos acá, tudo que eles receberam como tesouro já não fazia não tinha nenhum propósito, não tinha nenhum benefício para eles mais. todo lo que ellos recibieron como un tesoro ya no tenía un propósito, ya no tenía beneficio para ellos. Alguém já se perguntou por que isso acontece com os judeus? Ya alguien preguntó por qué sucede eso con los judíos. Você sabe que vai vir uma outra pessoa naquela história aqui, vai pegar esse tesouro e usar todo o benefício do tesouro. Ustedes ya saben que va a venir otra persona y va a agarrar ese tesoro y a tomar todos los beneficios de tu É isso que a tesoro. parábola ensina. Eso es lo que la parábola enseña. E a história também, não? Y la historia también, ¿verdad? Na história, quem é essa outra pessoa? En la historia, ¿quién es esa otra persona? Então, Los gentiles. gentios. Los gentiles. Eles que vão vir sem nenhum preconceito, sem nenhuma tradição, olhar para o que eles tinham de tanto valor e falar, é isso, agora eu vejo. Los gentiles son los que van a venir sin ningún preconcepto, sin ninguna tradición, a tomar ese tesoro y a decir, ahora veo. Então, a gente sabe que o que esconde esse tesouro dos judeus, a gente pode conectar isso com essas tradições que eles tinham. Tudo que eles tinham de valor foram escondidos nessa capa de tradições e costumes. Entonces podemos hacer esa conexión de que lo que escondió el tesoro fue todas esas tradiciones que tenían los judíos. Então, a gente pode ler a próxima parte, onde diz o sistema de culto judaico. Vamos a leer la próxima parte. El sistema de culto judaico que llevaba la firma celestial había sido instituido por Cristo mismo. Las grandes verdades de la redención se hallaban veladas tras los tipos y los símbolos. Até aqui. Hasta ahí. Então, o tesouro, nesse caso, Entonces el tesoro, en ese caso, que os judeus receberam, que los judíos recibieron, era o quê? ¿qué era? A economia judaica, ou o sistema judaico. El sistema judaico.
E esse sistema estava escondido atrás de tipos. Y este sistema estaba escondido detrás de tipos. Se eu puder ampliar isso, Si pudiéramos ampliar esto, alguém me dá um exemplo de que faz parte desse sistema judaico? ¿alguien me puede dar un ejemplo de lo que hace, El parte del santuario. sistema Las fiestas. judío? Las fiestas. Fiestas. Santuário. Santuario. Não sei. No, está bien. Os animais que tem no sistema de santuário. Los animales que hay en el sistema del santuario. Tudo isso era o tesouro que eles tinham, era o que eles receberam, que os tornaram ricos. Todo eso era el tesoro que ellos recibieron y por lo cual se tornaron ricos. Mas estavam todas escondidas atrás de tipos. Pero estaban todos escondidos atrás de tipos. Então isso tudo estava apontando para alguma coisa. Entonces todo esto estaba apuntando hacia una cosa. Eu diria que esse é o natural. Yo diría que esto es lo natural. Se vocês estão confortáveis Sí. com essa proposta, essa ideia. Si ustedes están de acuerdo con esta idea, con esta propuesta. Mas isso tudo era para ensinar algo Todo esto era para enseñar algo, espiritual. lo espiritual. Eu não vou fazer a correspondência aqui, mas a gente consegue ver o ponto que a gente está construindo. No voy a poner lo que corresponde a cada cual, simplemente quiero que vean el punto que estamos haciendo. Vamos continuar lendo. o texto. Vamos a continuar leyendo el texto. Dice, sin embargo, cuando Cristo vino, no reconocieron a aquel a quien señalaban todos los símbolos. Tenían la palabra de Dios en su poder, pero las tradiciones que habían pasado de una generación a otra y la interpretación humana de las Escrituras escondieron de su vista la verdad tal cual es en Jesús. La significación espiritual de los sagrados escritos se perdió. El lugar donde estaba atesorado todo el conocimiento les estaba abierto, pero no lo sabían. Ok. Então o texto nos abre essa ideia das tradições aqui. Entonces el texto nos muestra, nos abre esta idea de las tradiciones. Então, quem foi que deu as tradições para eles? Quem é culpa, na verdade? A culpa de tudo isso que está acontecendo são tradições e... Como diz o texto? Tradições... Dios se las da a través de Moisés. Tradições. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿De dónde los judíos tomaron estas tradiciones? ¿Quién tiene la culpa en esto? Então, o problema todo é que eles se apegaram a tradições. Esse é o problema, se a gente consegue ver isso. El problema es que ellos tomaron tradiciones. A culpa é de quem? ¿De quién es la culpa? No, la culpa es no tener el entendimiento de que el símbolo, la figura o la fiesta en sí misma estaba simbolizando algo mayor. Ok. Está bien. Só quero que a gente veja, quando eu pergunto a culpa, não é para soar de nenhuma forma... ¿Quién es responsable? Hã? ¿Quién es responsable por eso? Sim, a pergunta é quem é responsável, mas eu não quero... Provocativo. Não é para soar provocativa, é para fazer a gente pensar um pouco. Yo no quiero que ustedes piensen con esto, con decir quién es el culpable, que me malentiendan. Simplemente lo que quiero es que podamos ver el punto que quiero hacer. Porque a gente sabe que essas tradições, Porque essas cerimônias sabemos que que eles se estas apegaram tradiciones, foram dadas por Deus. sabemos que estas tradiciones y ceremonias que ellos tomaron, se las dio Dios. Todas essas coisas aqui foram dadas por Deus. Todas esas cosas naturales fueron dadas por Dios. Então a gente consegue ver que o homem decidiu, se perdeu de vista qual era o propósito daquilo que Deus deu. Entonces podemos ver que los hombres perdieron de vista el propósito de lo que Dios les había dado. Então, eu diria que esse é o grande problema nosso hoje. Entonces yo diría que ese es nuestro gran problema hoy. Nós somos como esse homem. Nosotros somos como ese hombre. A gente recebeu uma quantidade inumerável, um tesouro sem preço. Nosotros recibimos un tesoro muy grande, un tesoro que no tiene precio, A gente não sabe usar esse tesouro. pero no sabemos usar ese tesoro. Porque a gente não sabe olhar para essas coisas como sendo
coisas que nos apontam pro real sentido, pro resultado final que a gente deveria ver. Porque no podemos o no conseguimos ver cuál sería el objetivo final hacia donde Dios nos quiere llevar a ver esas cosas. A gente tem intelecto, mas a gente não tem discernimento. Tenemos intelecto, pero no tenemos discernimiento. Então, essa é a nossa dificuldade hoje ao lidarmos com textos de qualquer forma que seja, mesmo espírito de profecia. Entonces, esta es nuestra dificultad al mirar textos, inclusive los que son del espíritu de profecía. Um exemplo que eu gosto muito sobre o espírito de profecia como sendo algo que a gente não sabe usar Un ejemplo que me gusta mucho del espíritu de profecía como algo que no sabemos utilizar é um exemplo que eu dei hoje pela manhã, a propósito. es el del que hablamos hoy por la mañana. Existe uma... Exato. el de- Existe uma parábola na Bíblia, em Gênesis 1. Existe una parábola en la Biblia en Génesis 1. A parábola... Na verdade, Gênesis 1 toda é uma parábola. La verdad es que Génesis 1 es todo una parábola. Mas uma parte dessa parábola é quando Deus vai criar os luzeiros. Pero una de las parábolas que hay entre tantas de Génesis 1 es la de las luminarias. Então, ele cria dois luzeiros. Él crea dos luminarias, O maior e o una mayor y una menor. menor. Então, se a gente puder colocar isso da seguinte forma. Esse é a luz menor com as estrelas. Entonces vamos a colocar esto de la siguiente forma. Ahí tenemos la luna y las estrellas, que es la luz menor. E a luz maior é o sol. Y la luz mayor es el sol. Luz maior. Como eclipse. Então, a gente vai olhar, o Espírito de Profecia fala sobre luz maior e luz menor. Entonces nosotros vamos a ver que el espíritu de profecía nos habla sobre luz mayor y luz menor. E ela se chama, o Espírito de Profecia coloca que os escritos de Ellen White é luz menor. Entonces ella va a colocar y a decir que los escritos del espíritu de profecía son la luz menor. Então, mas a minha pergunta é, será que a gente realmente entende o que a parábola está ensinando? Mi pregunta es, ¿será que realmente entendemos lo que la parábola nos quiere enseñar? Quando eu olho e volto a investigar o mesmo texto que é Quando- usado para diminuir o espírito de profecia, Cuando yo vuelvo hacia el texto del espíritu de profecía y lo que este nos quiere enseñar, Que es utilizado para disminuir el... perdón, que es utilizado para disminuir. Para menospreciar o disminuir el espíritu de profecía. Tenés razón, para menospreciar. Este texto es utilizado para menospreciar el espíritu de profecía. ela vai estar falando o tempo inteiro no contexto de que o que deve ser exaltado é Cristo. Ella está hablando todo el tiempo que lo que debe ser exaltado es Cristo. Cristo é o sol da justiça. Cristo es el sol de justicia. E as pessoas perderam interesse no estudo da Bíblia. Y las personas perdieron el interés en el estudio de la Biblia. E por não terem esse interesse no estudo da Bíblia, não conseguem mais encontrar Cristo. Y por no tener ese interés de estudiar la Biblia, no poder encontrar más a Cristo. Então ela quer promover o livro dela, Parábolas de Jesus, e diz: dê para eles esses meus livros que são luz maior para levar para luz maior, luz menor para levar para luz maior. Entonces, en ese momento ella está publicando el libro Palabras de Vida del Gran Maestro y lo que dice es, denles a las personas este libro, la luz menor, para llevarlos a la luz mayor. Então, a forma como eu acho que a forma correta de entender esse texto é que essa luz maior, de forma inerrável, que não se pode cometer erro, é Jesus. Entonces, digo que la forma que no podemos cometer error para entender este texto es que la luz mayor es Jesús. Mesmo a Bíblia é a luz menor. Y la Biblia es la luz menor. Isso faz sentido quando a gente começa a olhar para esse modelo. Esto tiene sentido cuando nosotros empezamos a mirar este modelo. Porque Cristo, esse ser espiritual que a gente quer conhecer, é revelado na Bíblia através de parábolas, de tipos.
Porque Cristo, ese ser espiritual que queremos conocer, es revelado en la Biblia a través de símbolos. Que eu mencionei antes, e creio, parece que vocês concordaram, que a gente não tem assim, a habilidade de aprender das coisas espirituais sem esse mecanismo. Lo que yo dije antes, y creo que todos estuvieron de acuerdo con eso, es que nosotros no podemos entender las cosas espirituales sin el mecanismo natural. Então, para olhar para o espiritual, a gente precisa do natural. Entonces, para entender o mirar hacia lo espiritual, necesitamos ver lo natural. Por isso, quando Jesus quer ensinar sobre o nosso relacionamento com Ele, Entonces, cuando Dios quiere enseñarnos sobre nuestra relación con Él, Ele não pode falar de forma direta, Él no nos puede hablar directamente. coisas espirituais diretamente. Él no nos puede decir cosas espirituales de Se Ele forma directa. falasse, a gente automaticamente ia fazer a pergunta, me dá um exemplo. Porque si Él nos hablara directamente, nosotros haríamos la pregunta, dame un ejemplo, o me das un ejemplo. Isso acontece no nosso dia a dia, quando a gente tenta falar uma coisa direta, você fala, me dá um exemplo para que eu possa entender. Eso pasa continuamente en nuestro día a día, cuando, por ejemplo, alguien nos dice algo de forma directa, nosotros automáticamente le decimos, dame un ejemplo para que entienda. Então, todo o plano da redenção está encapsulado em parábolas para que a gente possa finalmente entender. Todo el plan de parábolas, de redención, perdón, está encapsulado en parábolas para que nosotros podamos entenderlo. E é isso que a gente está vendo aqui. Y eso es lo que estamos viendo acá. A gente está vivendo uma história que é o final, é o clímax de todo o plano da redenção. Nosotros estamos viendo, observando una historia en que el clímax, viviendo, perdón, una historia en la cual el clímax es el plan de la redención. Tudo aponta para a nossa história. Todo apunta hacia nuestra historia. A nossa história é um cumprimento espiritual de tudo. Nuestra historia es un cumplimiento espiritual de todo. Tudo que foi dito para a gente viver aqui foi dito para nos ensinar sobre essa coisa que não poderia ter sido feito de uma forma direta. Todo lo que se les fue dicho a las personas al vivir acá fue un ejemplo, es un ejemplo para nosotros, para que podamos ver lo espiritual. Nós somos esse homem que recebeu o tesouro. Nosotros somos ese hombre que recibe el tesoro. E agora a gente está prestes a ver tudo se cumprindo. Y ahora nosotros estamos prestos a ver todo lo que se está cumpliendo. Mas o que eu quero que a gente pegue disso é que esse cumprimento, nada nos foi dito diretamente. Yo lo que quiero que veamos es que de todo este cumplimiento nada nos fue dicho de forma directa. Que a gente não conseguiria ver, não seria claro para a gente, não entenderia o que estava acontecendo em pleno século XXI. Porque nosotros no podríamos haber entendido todo lo que estaba sucediendo en pleno siglo XXI. Nem mesmo os escritos de Ellen White poderiam descrever bem as coisas que acontecem agora na nossa história. Ni siquiera los mismos escritos de Elena de White pueden decir claramente todo lo que está sucediendo ahora. Eu colocaria os escritos de Ellen White dentro desse pacote aqui. Voy a colocar todos los escritos de Ellen White dentro de este paquete. Desse pacote também. Y de este paquete también. É a luz menor La luz menor, nos mostrando a luz maior. mostrándonos la luz mayor. A luz menor serve para iluminar um mundo escuro. La luz mayor sirve para iluminar un mundo. La luz menor sirve para iluminar un mundo oscuro. Um mundo em trevas. Un mundo en tinieblas. Que as pessoas que vivem nesse mundo podem olhar e saber que tem um sol. Y las personas que viven en ese mundo pueden mirarlo y saber que hay un sol. E que quando acabar a noite, E o que- sol vai aparecer. Y que cuando acabe la noche el sol va a aparecer. A propósito, o sol é algo que você não pode olhar. A propósito, el sol es algo que no podemos ver. O sol se encaixa aqui, nessa parábola. El sol encaja en lo espiritual en esta É parábola. impossível para a gente olhar diretamente para o espiritual. Es imposible para nosotros mirar directamente a lo É espiritual. impossível saber de Deus sem que Jesus tenha vindo, se tomado forma de homem e ter nos mostrado quem era Deus. Nosotros no podríamos haber visto a Dios si Cristo no hubiera venido y se hubiera encarnado para que podamos verlo. Ele pedisse, mostra-nos o Pai. Porque los discípulos le dicen, muéstranos al Padre. E Jesus disse, você está me vendo, logo está vendo o Pai. Y Cristo les dice, si ustedes me ven, están viendo al Padre.
todo esse é o ponto de parábolas ou de entender o que a gente deve procurar com tesouros escondidos. Y todo esto es el punto de lo que nosotros necesitamos entender o que quiero que entiendan con el tema del tesoro escondido. E a realidade é que a gente La realidad es que nosotros que começamos aqui nessa história, que empezamos ahí, en esa historia, essa história da cruz. esta es la historia de la cruz, Aqui o judaísmo termina, aqui começa o cristianismo. ahí el judaísmo termina y comienza el cristianismo. E a gente está vivendo no fim. Y nosotros estamos viviendo en el fin. Então a gente recebeu o tesouro para nós. Entonces, nosotros hemos recibido el tesoro, A gente já não tem... Mas todo esse tesouro está escondido nas nossas tradições. pero todo ese tesoro está escondido en nuestras tradiciones. Então, o nosso papel é realmente procurar verdades como tesouros escondidos. Y nuestro papel es buscar esas verdades como a tesoros escondidos. E vai chegar um tempo onde... deixa eu talvez explicar essa parte aqui um pouco melhor. Voy a explicar esta parte un poco mejor. Vou puxar isso aqui para cá. Essa história aqui, onde esse homem vai aparecer, Esta historia acá donde este hombre va a aparecer, na verdade, você tem 3 anos e meio, se você quiser, desse lado. tenemos de este lado 3 años y medio 3 anos e meio desse lado. y 3 años y medio de este otro lado. Jesus passa uma boa quantidade de tempo com os discípulos aqui. Jesús pasa una buena cantidad de tiempo con los discípulos, hay Lições após lições. lecciones tras lecciones. E essas lições estão preparando os discípulos para entrarem numa experiência onde eles podem ficar sozinhos, né, por esse período. Y todas estas lecciones, el objetivo que tienen es preparar a los discípulos para que después de ese punto de la cruz puedan quedarse solos. Então não é uma surpresa que chega um ponto do ministério de Cristo que ele só vai falar por parábolas. Y hay un punto en el ministerio de Cristo en el que Él solo habla por parábolas. Ele está ensinando os discípulos o que eles devem fazer no futuro. Él le está enseñando a los discípulos lo que ellos tienen que hacer en el futuro. Então quando você chega na cruz, os discípulos estão quase prontos. Entonces, cuando llega la cruz, los discípulos están casi listos. Mas estar quase pronto não é suficiente, Pero estar casi listo no es suficiente, porque eles abandonam a fé logo na cruz, porque ellos abandonan la fe ahí en el punto de la cruz, com exceção de João e as mulheres. con excepción de Juan y las mujeres. Então, eles têm que voltar, eles vão passar 10 dias num quarto, reexaminando as coisas que eles viram, e agora eles vão ensinar o que isso tudo significa para a igreja aqui. Entonces, después ellos pasan 10 días examinando todo lo que estuvieron viendo para luego poder transmitirlo o enseñarlo. Então, esse marco aqui Ese hito ahí é onde eles ainda não têm tudo, mas já estão entrando, já estão começando a entender as coisas. es donde todavía ellos no comprenden del todo, pero sí están empezando a entender un poco más. E aqui a igreja que ainda quer, que ainda vai participar do evangelho, levar o evangelho e vai aprender, para finalmente esse tesouro ser passado para outro povo, que são os gentios. Y en ese periodo la iglesia es donde va a aprender para que este tesoro pueda ser pasado a otro pueblo. Esse ano é o ano 34, Ese es el año 34, esse é o ano 27. ese es el año 27. Então, se a gente quiser entender um momento onde esse povo vai finalmente dar uma mensagem para o mundo, a gente teria que alinhar esses dois eventos. Si nosotros quisiéramos entender el punto en el que este pueblo va a dar el mensaje al mundo, necesitamos alinear estos eventos. Eu diria, esse é o decreto dominical, quando vai ser dada uma mensagem
para o mundo. Voy a decir que ese es el decreto dominical cuando el mensaje va a ser dado al mundo. Então, é nessa história que pessoas sem nenhum tipo de preconceito, ideias preconcebidas, vão conseguir entender o valor desse tesouro e vão dar tudo que eles têm, vender tudo que eles têm para adquirir esse tesouro. Entonces, este es el punto donde las personas sin preconceptos van a vender todo lo que ellos tienen para obtener el tesoro. Mas tem um tempo de preparo aqui. Pero hay un tiempo de preparación aquí. Tem toda essa história, esse padrão que se repete dentro da Igreja de Deus. En toda esta historia tenemos un patrón que se repite dentro de la iglesia de Dios. Primeiro os discípulos, Primero los discípulos tempo de preparação, tienen un tiempo de preparación, e depois eles começam a trabalhar dentro da igreja. después ellos empiezan a trabajar dentro de la iglesia E finalmente eles podem levar o evangelho para o mundo. y finalmente después llevan el evangelio al mundo. Então, uma dúvida, ou pergunta, ou comentários? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? Ninguém? ¿Nadie? Ah, não? Isso é ruim. Eso no es bueno, eso es malo. Parece que eu acabei o tema. Parece que yo terminé el tema. Deixa eu ver se a gente tem... Entonces, ¿quién desentierra el tesoro? ¿O quién es ese? Lo enterraron los judíos Enterrar y os lo gentios. desentierran los gentiles o los discípulos o Jesús. Eu não sei se você está familiarizada com a ideia de camadas. Parábolas têm várias camadas, por exemplo. No sé si está familiarizada con la idea de que las parábolas tienen varias capas. Porque eu poderia olhar uma camada e fazer um ponto de que esses são os pais. Perdão. Aqui tem uma história de gerações. Aquí hay una historia de generaciones, Certo? Porque a pessoa que enterrou o tesouro já morreu. porque la persona que enterró el tesoro ya murió. Essa pessoa ainda tem, a dona do tesouro, pelas gerações que se passou. Entonces, el dueño del tesoro todavía tiene el tesoro por la generación. Você tem primeira geração, última geração. Entonces tenemos primera generación, última generación, E por direito, é essa pessoa o dono. y por derecho, esta persona es el dueño. Então, por direito, nessa história aqui, eu vou fazer um ponto de que o dono são os judeus. Entonces, por derecho, voy a hacer el punto de que en esta historia los dueños son los judíos. Então, quando eu entro nessa dispensação, quem está desenterrando esse tesouro são os discípulos. Entonces, cuando Está entramos vindo aqui. en esta dispensación, los que están desenterrando el tesoro son los discípulos. Uma forma de ver isso, não sei se vocês já olharam para essa parábola com essa perspectiva, mas é uma perspectiva bem interessante. No sé si ya miraron hacia la parábola con esta perspectiva, pero es una perspectiva muy interesante. É que toda a dinâmica que se tem aqui, se você observa bem, esse homem é um trapaceiro, se eu puder chamar dessa forma. Trapaceiro? Si nosotros miramos... Luisa. Un engañador. Um enganador. Si nosotros miramos para esta historia desde la perspectiva de este hombre como alguien que engaña, Ele simplesmente vai, sabe que tem um tesouro lá, não avisa para o dono, compra como se nada tivesse acontecido. A gente não faz isso hoje. Isso não tem nada a ver com o cristianismo por aí. en la parábola vemos que este hombre, podríamos decir que este hombre podría ir y ver el tesoro y no decirle nada al dueño del campo como sucede en la parábola, y esto no es nada moral. Então, no es nada cristiano. moralmente, esse homem não é nada bom. Moralmente no es muy bueno este hombre. Mas Jesus está dizendo, você quer ir para o reino do céu, você tem que ser como esse homem, imoral. Pero Jesús le dice, si vos querés ir, lo que está diciendo Jesús es, si querés ir al reino de los cielos, tenés que ser como este hombre, inmoral. Mas lembre-se, ele está tentando ensinar uma verdade espiritual, não uma verdade moral, natural. Entonces lo que Cristo está queriendo hacer es enseñarnos una verdad espiritual, no una verdad moral. Nosso ponto, nosso objetivo é aprender isso, não isso. Nuestro objetivo es aprender lo espiritual, no lo natural. Essa parte
não é importante pra gente, se eu puder chamar disso. É só importante pra gente realmente aprender o que a gente tem que aprender. La parte natural es solamente para aprender lo que realmente tenemos que aprender. Então você vem nessa história e vê todo um sistema de religião, líderes, pessoas recebendo dízimos, tudo por direito do judaísmo, se você quiser olhar dessa forma. Entonces, en esta historia nosotros tenemos personas que están recibiendo diezmos y todas esas cosas solamente por herencia, por ser de judaísmo. Mas aí chega esses 12 homens junto com Jesus, Entonces llegan estos 12 hombres junto con Jesús simplesmente começam a tomar para eles tudo, y simplemente empiezan a tomar para ellos todo. nem avisam nada. No avisan nada. Começam a trabalhar dentro do povo de Deus e quando se percebe, foi criado isso sem nenhuma prerrogativa. Entonces ellos empiezan a trabajar dentro del pueblo de Dios y sin darse cuenta llegamos al momento del cristianismo. É óbvio que nada disso envolve desonestidade, mas a gente consegue ver como isso ensina uma lição espiritual bem profunda pra gente. Podemos ver claramente que esto no se trata de algo moral, porque no fue algo deshonesto, simplemente nos quiere enseñar algo espiritual. Então são essas pessoas que não teriam direito que passam a ter o tesouro, que simplesmente decidiram tomar o tesouro sem avisar muito. Entonces son estas personas que no tenían derecho al tesoro por herencia, simplemente lo tomaron. Então é esse o estado que nós nos encontramos hoje na igreja. Ese es el estado en el que se encuentra hoy la iglesia. A gente tem todos Que os nós escritos de encontramos Ellen White. Todos los escritos de Ellen White. Nós temos. Nosotros tenemos, los escritos de Elena de White. Mas a gente usa isso dessa forma, como todos eles já usaram. Pero nosotros estamos utilizando estas cosas de la misma manera que los demás ya la utilizaron. Creo que también podemos explicar eso que preguntó Mía, de quién desenterró ese tesoro que estaba perdido en falsas tradiciones. Quem o quê? ¿Quién desenterró el tesoro? Tenemos otra parábola que es el sueño de Miller, que también tiene un tesoro, que también la gente viene y trae mucha basura y que mezcla todas las ollas que había encontrado y las ollas se esparcen por el piso, ¿no? Lo estoy diciendo porque no sé si todos lo conocen, me imagino que sí. Y bueno, ¿quién es el que ordena todo? Es Jesús, el mismo Jesús quien ordena todo. Entonces, de la misma manera, como se nos pide que nosotros vayamos y que busquemos para desenterrar ese tesoro, pero sabemos en qué implica eso. El único que puede desatar los sellos es Jesús, porque Él tiene poder para hacer eso, pero nosotros somos colaboradores con Jesús en su obra. Lo mismo los discípulos, Jesús era la roca, pero Él dice a Pedro, bueno, eres esa roca, eres esa piedra sobre la cual yo construiré mi iglesia. Y vemos que los discípulos también son las piedritas de la Jerusalén, que es sobre Jerusalén que está fundamentada. Entonces vemos que tenemos esa cooperación con Jesús, que es en realidad quien ordena todo. Y Él va haciendo las cosas, va haciendo la obra y nos va llamando para que seamos participantes de esta gran obra que está haciendo de revelarnos su verdad otra vez. Él es el dueño del tesoro. Es el Él dueño Él tiene derecho a desenterrar. y somos los mayordomos del tesoro. Amém. Você ia falar algo? Sí, ya que estaban haciendo el punto, como habías explicado, el punto de que las parábolas pueden tener diferentes puntos de vista, diferentes capas, justo estaban haciendo ese punto en el cual, en este caso, los judíos eran los que habían enterrado el tesoro, ¿no es cierto? Yo me estaba ocurriendo y digo, ¿qué forma habría qué podrían haber hecho ellos para no enterrar el tesoro, ¿no es cierto? Si no había banco, o sea, ¿qué forma hay para cuidar un tesoro sin enterrarlo y si no había banco? Invertir. Claro, y yo pensaba en la parábola de los talentos y digo, si no tenés bancos y no querés enterrarlo, porque eso está mal, poner a trabajar. Entonces estaba... Ele te dá mais coisas. O tesouro não pode te dar só o que ele é, tem que te dar mais coisas. Exacto. Claro, el tesoro no puede dar solamente lo que tiene, puede dar más cosas. No, estaba leyendo ahí en la parábola de los labradores malvados, que es muy similar a lo que estás explicando. En este caso él le dice
el reino de los cielos será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos que Dios quiere. Interesante. Y muy similar a todo esto, ¿no? Pero en esa se revela, ¿no? Él está directamente, porque ahí le dice que envió a uno y a otro Sim. y nunca dieron lo que tenían que dar, hasta que le envió, dice, a su hijo. Amém. Muy interesante porque encima la palabra de los talentos se duplica. O sea, natural, espiritual. O sea, Ah, como que ya tenemos. ok. Muito bom. Muy bueno. Talvez isso tudo parece... quer falar? Não. Ok. Talvez isso tudo parece uma historinha, né, interessante que a gente passou o tempo olhando. Tal vez esto parece toda una pequeña historia que miramos. A parte que a gente desenvolveu agora foi aplicar a regra número 1. Não sei se vocês acham mesmo. Para mim é assim que a regra número 1 de Miller funciona. Lo que hemos desarrollado ahora es la regla número 1, no sé si están de acuerdo conmigo. A gente começa a olhar as coisas, começa a dar importância para as palavras. Nosotros empezamos a darle importancia a las palabras. Cada palavra deve ter sua própria relevância, peso, importância, direção sobre o assunto apresentado na Bíblia. Cada palabra tiene que tener su propio peso, relevancia, dirección sobre lo que está presentado en la palabra. Dentro de um contexto. Dentro de um contexto. Então, esse é um exercício de leitura apenas. A gente não fez nada mais do que ler devagar o que a parábola ensina. Entonces, simplemente lo que debemos hacer es leer lentamente y lo que nos muestra, lo que nos enseña la palabra. Depois que a gente faz isso, a gente começa a se perguntar: o que é isso? O que isso realmente faz por nós? Después tenemos que preguntarnos qué es lo que esto significa, qué es lo que nos quiere enseñar. Tem que fazer algo. Hay que hacer algo. Regra 3. La regla 3. Nada do que é revelado nas Escrituras Nada de lo que es revelado en las Escrituras pode ou será escondido daquele que pergunta com fé sem vacilar. puede o será escondido de aquel que pregunta, que pide con fe sin vacilar. Tem dois grupos, um que pede com fé e outro que vacila. Entonces hay dos grupos, uno que pide con fe y otro que vacila. A gente passou os dois últimos estudos lidando com o assunto de pedir com fé. Estos dos últimos estudios hemos estado hablando sobre pedir con fe. Então, a gente fez esse ponto de como fé, na verdade, nos dá essa ideia de olhar o que a gente tem natural e baseado no natural, a gente obtém esse espiritual. Entonces vimos la idea o hicimos el punto de cómo pidiendo con fe basado en lo natural nos puede mostrar lo espiritual. Então, isso é o natural e isso é o espiritual. Entonces esto es lo natural y lo otro es lo espiritual. Espiritual não é nada no futuro, Lo espiritual no es nada del futuro, é presente. es el presente. A gente pode ler Hebreus 11, verso 1. Vamos a leer Hebreos 11, versículo 1. En portugués, por favor. Sí. Em português? Por la palabra. Por causa da palavra. Perdón. Importância das palavras. Por la importancia de las palabras piden leer en portugués. A gente pode ler em espanhol, porque eu acho que é benefício a gente discutir. Podríamos leerlo en español, Hebreos 11.1. Podríamos leerlo en español porque pienso que es interesante discutir sobre la importancia de las palabras. Esto nos va a traer un beneficio. Alguém pode ler? ¿Alguien Espanhol puede leer primeiro. en español primero? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esse é o problema do espanhol, por isso que a gente quis ler espanhol. Ese es el problema del español, por eso primero quise que leamos en español. O texto diz fé, certeza e convicção. El texto dice fe es certeza y convicción. O que para mim não parece uma boa tradução. Lo que para mí no parece ser una buena traducción. Em português diz fé é o fundamento ou a prova.
En portugués dice, la fe es el fundamento, es la prueba. No inglês diz fundamento, evidência. En inglés dice fundamento y evidencia. Evidência e prova são duas coisas bem diferentes do que certeza. Evidencia y prueba son dos cosas muy diferentes de lo que significa certeza. Eu posso ter certeza sem nenhuma evidência. Yo puedo tener certeza sin ninguna evidencia. Posso ter convicção sem nenhuma evidência. Puedo tener convicción sin ninguna evidencia. Mas o texto diz prova. Pero el- Tenho prova, por isso eu tenho certeza. Pero el texto dice prueba, tiene una prueba, por eso tiene certeza. Então, fé é a prova do que eu espero. Entonces la fe es la prueba de lo que yo espero. Ou firme fundamento do que eu não vejo. El firme fundamento de lo que no veo. Então, se eu tiver que colocar uma coisa aqui, outra aqui, eu vou colocar aqui. Aqui tá o que eu não vejo. Entonces si yo tuviera que colocar una cosa acá y acá, de este lado voy a colocar lo que no veo, O que é invisível. lo que es É isso invisible. que eu não vejo. Eso es lo que no veo. Ou, se eu puder chamar, as coisas que eu espero são coisas do futuro. Entonces, o si yo pudiera llamar a las cosas que espero son las cosas del futuro. Tudo isso eu não conheço. Todo esto yo no conozco. Essas também são as coisas que eu não conheço. Estas, las espirituales, también son cosas que no conozco. Para saber de Deus, eu preciso de quê? Para saber de Dios, ¿qué necesito? Natural. Ok. Preciso de fé. Necesito de fe. Em outras palavras, En otras palabras, para saber de Deus, eu preciso de para saber de Dios necesito de parábolas. parábolas. É isso que eu preciso. Fé, parábolas. Eso es lo que necesito, fe, parábolas. O próprio Cristo é uma parábola. Cristo es una parábola. Porque parábolas são o que conectam as coisas naturais, espirituais, a terra ao céu. Porque las parábolas son las que conectan las cosas naturales con las espirituales, la tierra con el cielo. É como aquela escada de Jacó que conecta a terra e o céu e os anjos sobem e descem. Es como aquella historia de la escalera de Jacob la escalera de Jacob que los ángeles descienden y suben. Isso é um símbolo para os anjos que descem e sobem para a terra com mensagens, Entonces ese es un símbolo de los ángeles que descienden a la tierra con mensajes, com o evangelho. con el evangelio. Ou, em João 1,51, diz que os anjos subiam e desciam do céu sobre Cristo. O también en Juan 1 tenemos esa historia que nos dice de los ángeles que descendían a la tierra a Cristo. Então, eu preciso de fé, parábolas, Cristo, para sair daqui e vir para cá. Entonces yo necesito de fe, de parábolas de Cristo para salir de lo natural y entender lo espiritual. Ninguém é salvo sem fé. Ninguno es salvo sin Eu fe. diria, ninguém é salvo sem parábolas. Nadie es salvo sin parábolas. Senão a gente não aprenderia sobre Deus. No aprenderíamos de Dios. Ninguém é salvo sem Cristo. ¿Me repite? Ninguém é salvo sem Cristo. Nadie es salvo sin Cristo. Tudo são sinônimos. Todos son A gente sinónimos. pode provar isso com textos e mais textos. Y podemos probar esto con textos y Então, más textos. eu preciso de fé para saber sobre essas coisas invisíveis ou o futuro, que é o que eu não conheço, eu não tenho a sabedoria, Entonces o yo entendimento. necesito de fe para poder comprender aquellas cosas del futuro que no entiendo, que no tengo conocimiento. Então, para isso eu vou precisar de uma prova, Entonces para esto vamos a necesitar de una prueba, um fundamento. un fundamento. E é esse pacote inteiro que a gente chama de fé. Y es este paquete entero ¿Certo? que llamamos de fe. No tenía eso. Então, fé Entonces fe é quando eu uso essas coisas, es cuando yo uso estas cosas, minhas provas, mis pruebas, de que o que aconteceu vai acontecer. de que lo que pasó va a volver a pasar. Talvez ainda não está tão claro, ou talvez isso ainda pareça não tão bom, meu argumento. Tal vez todavía no parezca tan claro o quizás mi argumento no es tan bueno. Então vou dar mais uma prova. Entonces voy a dar una prueba más. Mateus 8, verso 5. Mateo 8, versículo 5. Essa é a história do centurião. Esta es la historia del centurión. Se vocês olham o verso 10,
Sí, vamos al versículo 10. A última parte do verso, alguém pode ler? La última parte del versículo, ¿alguien puede leerla? De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Então, não tem em Israel fé como a do centurião. Entonces, acá nos dice que Israel no tiene la fe que tiene el centurión. Lembre-se, centurião é um pagão, é um gentil. Recuerden que el centurión es un pagano, es un gentil. Jesus está dizendo que no povo dele as pessoas não sabem sobre fé como essa pessoa de fora do povo. Y Cristo está diciendo que las personas del pueblo de Israel no tienen tanta fe o no conocen de la fe como la gente de afuera del pueblo. E o que aconteceu com o centurião que Jesus viu tamanha fé? ¿Ah? O que passou com o centurião que ele viu tanta ¿Y fé? qué pasó con el centurión del que Cristo vio tanta fe? Solamente di la palabra y mi hijo sanará. Essa é a pergunta, essa é a resposta comum que todos Pero él da una parábola. acham que é de fato. Enfim, essa é a resposta da maioria das pessoas. Esta es la respuesta común que tienen las personas. Él vio autoridad en él. Viu autoridade. Dio autoridad. Y él dijo, si yo tengo autoridad sobre gente y me obedecen con la palabra, no más, yo sé que él tiene autoridad, no necesita venir solo con la palabra. Es una parábola. Uma parábola. Entonces hay una parábola. O centurião conta uma parábola e essa é a prova da fé dele. El centurión cuenta una parábola y esa es la prueba de su fe. No verso 8 ele diz, eu não sou digno que você entre debaixo do meu telhado. En el versículo 8 él dice, el centurión dice, no soy digno de que entres bajo mi techo, Para fazer isso que eu espero. para hacer eso del que yo espero. Futuro, El futuro, invisível. invisible. Algo que vai acontecer, um milagre. Algo que va a suceder, un milagro. Então, eu não sou digno. Até aí tudo bem. Entonces él dice, no soy digno, hasta ahí está todo bien. Mas agora veja, ele vai justificar o porquê que ele não quer que Cristo... Porque que ele não acha que Cristo tem que ir até a casa dele. Y ahora el centurión va a justificar por qué él cree que Cristo no tiene que ir a su casa. Então ele fala, na minha vida, no meu passado, eu sou homem de autoridade. Entonces él habla, en mi vida, en mi pasado, yo era un hombre de autoridad. Eu falei inúmeras vezes e dei ordens e todas as vezes aconteceu. Muchas veces di órdenes y todo lo que yo decía pasaba. Então, o meu passado é a prova de que isso vai acontecer. Entonces mi pasado es la prueba de que eso va a suceder. Ou seja, Es decir, ele tem uma prova de que Jesus pode fazer e dar para ele o que ele espera. el centurión tiene una prueba de que él sabe de que Jesús va a hacer lo que él le está pidiendo. Então, a gente tem esse modelo de Hebreus 11 e agora esse modelo de Mateus 8, verso 5. Entonces tenemos este modelo de Hebreos 11 y el modelo de Mateo 8. Mas eu coloquei Mateus 8, 5 em palavras... Eu formulei isso simplesmente falando de passado e futuro. Yo formulé lo de Mateo 8 basado como en el futuro. Mas se a gente quisesse dar uma ênfase de que ele de fato está contando uma parábola, isso também é extremamente relevante para o que a gente está fazendo. Pero el punto que yo quería hacer es mostrar que el centurión está haciendo una parábola porque eso es muy relevante. Então, ele fala através de uma parábola, uma coisa natural, o que vai acontecer espiritual. Entonces él habla una parábola de lo natural para mostrar lo que va a suceder en lo espiritual. Tem uma série de outros exemplos sobre isso na Bíblia, mas eu vou encerrar com essas ideias que a gente discutiu agora. Hay muchos otros ejemplos sobre esta idea, con lo que quiero cerrar. Pero ahora vamos a concluir. Então, o que quer dizer pra gente que a gente está vivendo aqui? ¿Qué quiere decir para nosotros que estamos viviendo ahí? Alguém tem uma ideia? ¿Alguien tiene una idea Como é essa dinâmica hoje? con esta dinámica que vimos hoy? Primera de Corintios 10, 11. 1 Coríntios 10, 11. Todas essas coisas. Todas estas historias sucedieron como ejemplo para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Ok? Alguém mais? ¿Alguien más? Ok. Está bien. A gente vai terminar e amanhã a gente volta e vai estudar
expandir a ideia de parábolas e o significado de parábolas e como a gente pode usar as regras das parábolas para achar tesouros escondidos. Ahora vamos a terminar, pero mañana vamos a seguir desarrollando la idea de parábola y cómo esto nos puede ayudar a encontrar los tesoros escondidos. Vamos a orar.